Oi. Oi, oi. Falei para testar. Alô, alô, alô. Tá valendo. Vamos começar a coletiva, então, agora com o treinador Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Aqui. Certamente o foco vai ser no golaço do Pedro, porque é o que é a razão do futebol. Mas, assim, eu queria que você falasse do comportamento tático do teu time, que hoje beirou quase que a perfeição, principalmente na defesa. Assim, ofereceu muito poucas chances, e a gente sabe que aqui o Atlético é sempre muito forte na parte de pressionar, de colocar a bola na área o tempo inteiro. E, mais uma vez, o time sai de campo sem sofrer gols, né? Assim, o que você acha que tem sido assim, determinante para o Flamengo conseguir essa performance defensiva tão boa ultimamente? Eu acredito que seja uma sequência de situações, né? Primeiro, a determinação em trabalhos, porque quando nós percebemos que precisaríamos atacar um pouco mais, né? Até porque eu sempre falo que no futebol não é você falar a defesa está sofrendo gols, não. Você tem que saber o motivo, como essa bola está chegando, de que forma eles estão infiltrando, como estão acontecendo os gols. E eu acho que houve uma mudança comportamental de todos os jogadores. Porque se você não tiver uma agressividade de combate nos homens de frente, fatalmente o meio-campo vai sofrer e, consequentemente, a sua linha de zaga muito mais. Eu acho que, a partir dessa mudança, nós começamos a ter uma outra visão daquilo que poderia acontecer. E realmente, na maioria dos jogos, nós temos saído sem sofrermos muito, sem termos jogadas criadas, principalmente de infiltrações. E isso daí chama muita atenção, porque nós já estamos indo aí, acho que, não sei bem, mas acho que 11ª ou 12ª partida sem sofrermos um gol. E você percebe a evolução individual da equipe, porque não só a equipe que atuou hoje, né? A atuação do Rodney, do Léo, do Fabrício e do Felipe, mas a atuação também, né, da equipe anterior que jogou. Os quatro se saindo muito bem, jogando com muita personalidade, com segurança, sempre bem posicionados. Eu acho que isso é um fato importante. Então, é estimulado pela sequência de trabalhos, de treinamentos que são corretivos, treinamentos que são de momentos, de situações, de posicionamentos, e isso aí tem feito com que nós tenhamos segurança para jogarmos. A partir dessa segurança, você tem um ataque que é um ataque que faz gol a todo momento, então você passa a acreditar que você estando bem focado, concentrado naquilo que esteja acontecendo, uma equipe bem organizada, ela acaba, de repente, a qualquer momento, achando o gol. E eu acho que é isso que tem acontecido. A equipe está jogando com confiança e, a partir dessa confiança, se defendendo bem e atacando ainda melhor. Dorival, aqui à sua esquerda, parabéns pela classificação. Você, antes dessa partida, havia pregado respeito, né? Principalmente ressaltado que nada do que aconteceu domingo pelo Campeonato Brasileiro ia se repetir, porque era um jogo totalmente diferente. Queria que você comentasse sobre essa dificuldade que o Flamengo superou hoje, porque é difícil, historicamente, vencer o Atlético Paranaense jogando aqui na Arena da Baixada, e como é que você se sente também, em tão pouco tempo, já à frente do Flamengo, estando em 2 semifinais, né, de Copas do Brasil e da Libertadores? Olha, eu acho que é um fato importante isso, porque, primeiro, o Atlético não perdia aqui há muitas rodadas. Exatamente. E, coincidentemente, a primeira partida que o Filipão aqui esteve, né, com o Atlético, ainda não oficialmente, mas assistindo, foi uma partida contra o próprio Ceará, meu clube anterior. E é interessante a evolução e o crescimento que teve essa equipe. Nós fizemos hoje um grande resultado pela forma como nós construímos. Nós tivemos equilíbrio em todos os momentos do jogo. Nós tivemos uma equipe que buscou o gol a todo momento, que naturalmente enfrentou uma equipe que marcou demais, marcou muito bem. E mesmo assim nós conseguimos criar muitas oportunidades. Tivemos uma boa posse de bola, um pouco maior ainda no primeiro tempo,
um pouco menos no segundo, porém fomos bem agudos também em muitas situações. Eu acredito que tenhamos merecido esse resultado pela forma como nós nos postamos desde o primeiro minuto de jogo. E uma equipe que quer chegar, ela precisa realmente ter essa condição e melhorando a cada momento, a cada dia, até porque essa confiança dos jogadores ela é fundamental. Mas o principal foi a disposição, foi a mudança de chave, foi, acima de tudo, a forma como a equipe enfrentou e encarou todas as situações adversas para que pudéssemos encontrar soluções ao longo de todo esse processo e, em cima dessas soluções, encontrássemos aí ótimos resultados. Dorival, boa noite aqui. O Rodinei é um jogador que costuma dividir muitas opiniões na torcida. Queria que você fizesse uma avaliação do período que você está aqui no Flamengo, da contribuição que ele tem dado ao time. Olha, é interessante porque desde a minha segunda passagem aqui, conhecendo o atleta, ele sempre foi muito bem comigo. Ele deu uma resposta muito positiva. Então, para mim, é um jogador importante. É um jogador que ele vem numa crescente, numa evolução. Assim como quando cheguei, ele estava sendo bastante questionado, não só ele, como alguns outros jogadores. Eu me lembro que muitos pediam que houvesse uma mudança brusca na equipe, e eu acho que com calma, com cuidado, fomos buscando uma recuperação de cada atleta, a volta da confiança, e essa equipe jogando com as qualidades que tem, jogando com confiança e da forma como tem atuado. Eu acho que individualmente todos crescem, crescendo individualmente, é natural que o coletivo ganhe muito, mas o principal é que todos estão presentes e todos estão querendo, todos estão buscando algo mais. E a cada rodada nós temos melhorado a produção desses jogadores que até então, alguns vinham sendo muito questionados. Eu acho que isso daí talvez tenha sido a maior vitória de todos nós até esse momento. Dorival, aqui, boa noite para você, o Fabinho, o Juan, que estão aqui. É impressionante como o time do Flamengo... chegaram os reforços, mas eles não são titulares ainda, ou não performam tanto com o time principal, ou seja, são os mesmos jogadores que estavam aqui, e como mudou tanto, em nível de qualidade técnica de atuação. Eu vi hoje uma partida, é difícil você ver uma partida perfeita de uma dupla de zaga, 90 e quase 100 minutos, e aí eu não consigo enxergar todo esse mérito sem o dedo do treinador, porque afinal de contas são os mesmos jogadores. Eu queria que você falasse para a gente como você fez para que esses caras jogassem tanta bola como eles estão jogando. Olha, eu fico muito feliz por um fato. Ao contrário da chegada de alguns jogadores que hoje, por exemplo, jogamos com o Vidal. Ao contrário da chegada, nós tivemos algumas saídas de jogadores que vinham sendo importantes, interessantes, vinham sendo titulares da equipe. O caso do Arão, o caso do Rodrigo Caio, que teve uma lesão, Bruno Henrique, que teve uma lesão ainda mais séria, o Andrés, que vinha num momento maravilhoso com a gente, o Isla, que eu não tive nem a oportunidade de conhecê-lo. Então, praticamente em um mês que eu aqui estava, 5 jogadores acabaram saindo. E com a chegada desses jogadores, ainda nós não tivemos o tempo necessário, à exceção do Vidal e do Cebola, os demais ainda nós não tivemos, né? Até provavelmente para o final de semana ou início da semana que vem, nós aí sim contaremos com os outros 2 que estão trabalhando lá no Rio. Mas até então não. E a equipe mesmo assim deu uma resposta. O que nós fizemos? Nós tentamos atacar todos os lados possíveis, dentro daquilo que nós pensamos, das ideias que nós temos, da forma como nós sempre trabalhamos. Primeiro, readquirir a confiança de cada um. Eu acho que isso daí era fundamental. Para que isso acontecesse, mostrar que todos seriam importantes, em algum momento estariam atuando. E é o que tem acontecido, todos os jogadores estão atuando, estão jogando, estão sendo importantes, estão dando uma resposta, um retorno. O ambiente mudou completamente. Hoje você vê um gol, os jogadores atravessam o campo para abraçar quem fez o gol. Na entrada, uma vibração, quem está no banco está vibrando pelo companheiro, não importa o que está acontecendo, se é da posição dele.
Ele está sabendo que a partir do momento que ele também entra em campo, ele vai ter o mesmo ambiente para poder trabalhar. Então, de um modo geral, e taticamente, eu acho que eu tentei usar aquilo que eu conheço do grupo, aquilo que eu já vinha imaginando para a equipe do Flamengo em determinados momentos, e de repente as coisas começaram a encaixar. Eu acho que foi uma mudança importante, foi. Agora, a regularidade é que será ainda maior. Ou seja, o desafio será ainda maior de você poder manter tudo isso. E depende de muito trabalho e principalmente muita entrega de cada um deles. Boa noite, Dorival. Parabéns pela classificação. Sidão Marinho da Litoral News. Seu time sai de uma decisão classificado e já vai encarar outra no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Talvez até uma decisão antecipada. Queria que você projetasse esse duelo. Você pensa em escalar esse chamado time A que a gente viu jogar hoje, um time mesclado entre time A e time B? O que você já está pensando para esse duelo contra o Palmeiras? Olha, é muito difícil, nesse momento, saber o que eu vou fazer. Eu estou pensando aqui, de repente, numa mudança pela necessidade do que nós temos, mas não definitiva. Teremos essa decisão e quarta-feira teremos uma outra decisão. Então, nós não temos muito para onde correr. E aí nós temos que tentar fazer uma avaliação rápida e percebemos aquilo que será importante para o jogo do final de semana. Eu ainda não tenho como adiantar nada, porque é muito recente ainda e nós temos que darmos uma parada aí para avaliarmos tudo. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. E como você está observando essa evolução do Flamengo, desde o momento que você pegou essa equipe e agora o estágio que o Flamengo está, em uma semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil e alcançando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, já com um confronto direto para o próximo domingo. O que falta para esse Flamengo jogar do jeito que você quer? Eu acho que é satisfatório você ver a evolução que o trabalho vem tendo. E quando eu falo trabalho, o trabalho não é do Dorival, o trabalho é de uma equipe, é de um grupo. E eu acho que cada um tem uma participação muito importante em tudo isso. Além de tudo, é natural, os atletas também. Se não houvesse essa integração, se não houvesse essa mudança de postura, se não houvesse essa aceitação por parte dos jogadores a tudo aquilo que nós propusemos, não haveria isso. É uma simbiose, você tem que trabalhar com esse momento e aproveitá-lo o máximo possível, tentando curtir, assim, no bom sentido, tudo aquilo que esteja acontecendo, mas sabendo que você sai hoje sem poder comemorar nada, porque no final de semana você já vai ter uma outra decisão, e quarta-feira seguinte, da mesma forma. Então, nós só vamos realmente relaxarmos a partir do momento que nós cessarmos uma competição, pelo menos, uma, e espero que finalizemos com os resultados e com os objetivos que nós temos. Mas não é fácil, é um momento decisivo e onde nós teremos que ter muita força para que superemos aí todos os problemas e obstáculos que com certeza acontecerão e principalmente os adversários, que a cada momento estarão ainda mais difíceis. Dorival, boa noite, Zad Neto aqui, é um prazer estar com vocês aqui. Muito se falou, principalmente quem estava assistindo, que o vencedor dessa partida é o campeão. Você acredita nisso ou não? Nós temos já definidos Fluminense, que tem jogado um futebol muito bonito. Nós temos o Corinthians, que volta a fazer um grande resultado perante seu torcedor. E temos a definição de São Paulo e América Mineiro. Duas equipes que são muito bem treinadas e que, com certeza, uma passando, merecimento total, pelo que vem apresentando ao longo da competição. Então, como que nós vamos dizer que a equipe que vencesse hoje estaria já credenciada? 25% de possibilidades a cada uma das quatro. Para que se confirme tudo isso, nós vamos ter que ralar e trabalharmos muito, mais do que aconteceu hoje, porque com certeza o nível de exigência vai sendo aumentado a cada fase. Última pergunta, hein? Dorival, boa noite, tudo bem?
Eu queria te ouvir um pouco sobre o Vidal, que hoje, pela primeira vez, ele fez uma partida ali entre os jogadores que são considerados do time principal, e até tendo aquela mudança, né, do João Gomes ali um pouco mais recuado. Queria que você falasse o que você achou da atuação dele hoje, e se naquilo que a gente sempre fala, né, dos bons problemas que aparecem para você, se você já se vê nessa situação de ter que definir ali, nesse trio de jogadores, Thiago Maia, João Gomes e o Vidal ali, qual seria, pelo menos, a dupla desse time considerado o principal do Flamengo? Olha, eu acho que nós não temos isso, nós não temos esse tipo de preocupação. É prazeroso você ver isso. Quem está entrando está dando uma resposta. Quem está saindo com o mesmo nível de atuações. Eu falo assim, puxa, eu vou tirar o Thiago ou vou tirar o João porque tiveram uma atuação bem abaixo do que vinham. Não, a regularidade ela tem sido muito boa. Em todos aqueles que tenham entrado. Olha, está sendo difícil apontar um jogador que não tenha atuado, né, dentro de uma média assim razoável para bom em cada partida. Então, eu acho que esse conjunto é que tem feito a força da nossa equipe. Eu tenho que tentar manter essa unidade o máximo possível. Vidal entrou, foi muito bem, um jogador tranquilo, equilibrado, um jogador experiente, fez o seu trabalho ali, com desenvoltura, dando equilíbrio à equipe, dando um timing importante ao meio-campo. Cada um deles tem uma característica que, melhor aproveitada, faz com que o nosso time ganhe muito. E em todos os momentos que o Vidal tem entrado, e quase que em todas as partidas, ele também tem se sentido muito bem e confortável na equipe. É a segunda partida que ele inicia. Então nós temos que ter calma, porque ele ficou um tempo muito longo parado, para que nós não tenhamos uma surpresa desagradável daqui a pouco. Temos que ter essa paciência com ele, mas estou muito satisfeito com a qualidade e aquilo que todos têm apresentado. Obrigado,